Havendo quórum, declaro aberta a sessão e submeto ao colegiado a ata da sessão anterior. De acordo, presidente. Ata aprovada. Dentro da sistemática do voto antecipado adotado por esta Câmara desde 2013, no decorrer da semana, até a quarta-feira, todos os votos foram lançados e todos os integrantes dos colegiados tiveram a oportunidade de examiná-los e de manifestar-se. Nós chamaremos na sessão apenas os processos com pedido de preferência ou pedido de sustentação oral. Na parte final da sessão, nós confirmaremos os votos lançados antecipadamente e, após a sessão, o resultado será divulgado. Vamos começar com os processos com pedido de sustentação oral do PJE. Eu chamo o item 8, sequência, apelação civil, sequência de 4 zeros, 490, dígito 90.2019, em que é apelante município de Pacuti e apelados Silvia Helena Silva do Nascimento e outros. É da minha relatoria. O doutor Jofre Medeiros Montenegro está presente? Presente, excelência. Doutor Jofre, o senhor é advogado dos apelados, não é isso? Sim, sim. E o voto que já prevaleceu foi pelo não conhecimento do recurso do município de Pacuti. Posso proclamar o resultado? Pode proclamar o recurso do resultado. Agradecido. Proclamar o resultado, recurso não conhecido. Eu chamo o item 10. Apelação civil 084-6527, dígito 44.2014, em que apelante Francisco Gilson Maia de Lima e apelados do Estado do Ceará e PC Comércio e Serviços Limitada, da minha relatoria. Doutor Lúcio Barreira Aguiar Paiva está presente? Doutor Lúcio Barreira Aguiar Paiva, presente? O advogado está presente, vou programar o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido. Eu chamo o item 35. Apelação civil 020-1007, dígito 03.2020, em que apelante Embracon, administradora de consórcio limitada, e apelado do município de Fortaleza, da relatoria da desembargadora Livramento, a doutora Larissa Alves Vieira está presente? Boa tarde, excelências. Boa tarde, doutora Larissa. Boa tarde, conseguem me ouvir? Estamos ouvindo, sim. A senhora dispensa a leitura do relatório? Sim, dispensa, excelência. A senhora está com a câmera desligada. Assim, agora sim, nós estamos vendo a senhora. A senhora tem 15 minutos, então. Excelência, cortou minha conexão um pouco, mas eu imagino que o doutor passou a palavra para mim, correto? Sim, correto. A senhora tem 15 minutos. Sim, certo. Peço desculpas e cumprimento a todos, inicialmente, na presença do presidente da sessão, desembargador senhor Washington Luiz. Sintam-se todos os presentes cumprimentados. O presente caso, ele trata-se de uma ação ajuizada pela Embracon, em face da apelada, requerendo a nulidade de uma sentença proferida no processo administrativo. Esse processo administrativo, ele foi julgado, todo o processo administrativo foi no PROCON, de Fortaleza, certo? E, consequentemente, teve uma multa atrelada a ele, com determinação respectiva da exigibilidade desse valor dessa multa. Resumidamente, esse processo administrativo ele foi aberto por uma consorciada da Embracon, sob ela de um contrato, porém, após a contemplação desse contrato de consórcio, foi informado que, para a liberação do crédito, era necessário o pagamento de um lance no valor de R$7.000. A consorciada informou que não tinha esse valor, pediu parcelamento e aí foi negado, pois se tratava de um lance fixo, só que ela disse que não tinha, e aí, após isso, foi cobrada uma taxa e houve a descontemplação, certo? A partir disso, ela entrou com essa reclamação do PROCON. A Embracon, ela apresentou defesa administrativa, compareceu às audiências de conciliação, houve todo o trâmite administrativo que era exigido, mas, mesmo assim, ao final desse processo, a Embracon foi multada com uma multa bem alta, uma multa abusiva, no valor de R$ 17.895,02, por uma questão meramente de direito, uma questão que estava contemplada no contrato,
que a consorciada fez com a Embracon. Em razão dessa multa, a Embracon entrou com a apresentação anulatória, que teve como sentença a improcedência do pedido de anulação, porque o juízo do primeiro grau entendeu que não havia provas suficientes de irregularidades que fossem capazes de ensejar a suspensão ou a alteração dessa decisão administrativa. Só que, o que acontece? Essa reclamação administrativa, que gerou essa multa do PROCON, ela se trata de uma questão meramente de direito, é uma questão puramente de direito. A Embracon apresentou os esclarecimentos na época correta, no prazo correto, ela compareceu às audiências, apresentou todos os esclarecimentos, e mesmo assim, de forma ilegítima, o PROCON, ele decidiu sobre uma matéria de direito, sobre a legalidade da cobrança, que se seria legal ou não a cobrança dessa taxa pelo não pagamento da contemplação, certo? E aplicou a multa para a Embracon com fundamento bem genérico, alegando que a infração que a Embracon tinha cometido tinha infringido o Código de Defesa do Consumidor. Aplicou essa multa de forma arbitrária e para o próprio fundo. Eu repito, excelências, o PROCON ele não passou legitimidade para decidir sobre essas questões litigiosas, essas questões contratuais entre as partes. A Embracon e a consorciada tinham um contrato assinado pelas partes, um contrato legítimo e que previa essa questão da cobrança do valor na época da contemplação e caso não fosse pago e a pessoa fosse descontemplada, haveria essa cobrança dessa taxa. Isso está, inclusive, foi anexado ao processo administrativo junto ao PROCON e mesmo assim houve o término desse processo administrativo com a aplicação dessa multa ao PROCON. No caso em tela, trata-se de um contrato, certo? Repito, um contrato onde a consorciada ela não concordou com as cláusulas que estavam no contrato, as cláusulas que tinham sido anteriormente acordadas, e diante disso, não caberia ao PROCON impor uma multa por uma questão de direito, por esta questão específica. Assim, nós pedimos que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar a sentença e declarar a nulidade da decisão administrativa, e, por consequência, a nulidade e inexigibilidade desse débito, que foi consubstanciado nessa multa. É o que nós requeremos, agradeço a atenção de todos e fico disponível para quaisquer esclarecimentos. Obrigado, doutora Larissa. Desembargador no Livramento, Vossa Excelência tem a palavra. Excelência, perdão pela interrupção, mas eu não consigo ouvir. Com base na súmula 665 do STJ, recente, de dezembro, que diz o seguinte: o controle jurisdicional do processo administrativo restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão do mérito administrativo, que é isso que o requerente quer, o recorrente, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, que não é o caso, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada, que não encontrei estas razões para mudar o voto, a sentença de primeiro grau. A ementa ficou assim elaborada: apelação civil, administrativo, processual civil, ação de nulidade, improcedente, processo administrativo decorrente do poder de polícia, infração à legislação consumerista, multa aplicada pelo PROCON Ceará, intervenção do Poder Judiciário no método administrativo, impossibilidade, de acordo com a súmula que eu acabei de ler, observância dos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. Um dos argumentos que ela usou aí é de que a decisão, o recurso administrativo, ela foi genérica, não refutou os argumentos trazidos pela parte. Não sei bem se é isso, a senhora que é a relatora, mas eu vou ler os votos. Desembargadora Joris, como vota Vossa Excelência? Eu vou pedir vista. Vista concedida.
Julgamento adiado. O item 59, apelação, remessa necessária, 32352, dígito 69.2023, em que apelante e apelada Maria Lindalva Martins e apelante e apelado município de Maracanaú, da relatoria da desembargadora Joriza, foi adiado por indicação da relatoria. Fica para a próxima sessão. Ok. Apresentação de votos vista do PJE. Nos três? Tá certo. Eu vou chamar, são 3 processos que versam sobre a mesma matéria, eu vou chamar os 3, e o julgamento será conjunto. O 105, apelação civil, 300.0860, dígito 15.2023, em que são partes Marlúcia Gonçalves de Lima e município de Acopiara, da relatoria da desembargadora Livramento, que na sessão do dia 13 de maio, proferiu voto, no sentido de conhecer da apelação para negar-lhe provimento. O 106, é a apelação civil 300.0014, dígito 61.2024, em que são partes Antônio Alves Júnior e município de Acopiara, da relatoria da desembargadora Livramento, que no dia 13 de maio proferiu voto, no sentido de reconhecer a incompetência do tribunal para análise do recurso, remetendo os autos às turmas recursais fazendárias. E o 107. Presidente, esse 107 é outra matéria. É outra matéria? Bom, então são 2, o 105 e o 106. Em todos eles, a desembargadora Joriza, que pediu vista, está acompanhando a relatoria. Isso. Tá? E aí eu indago como vota a doutora Rosa. Também acompanha a relatoria. Então, vou proclamar o resultado. No 106, foi negado provimento ao apelo. E no 105. E no 106, os autos são remetidos, reconhece-se a incompetência do Tribunal de Justiça e remetem-se os autos às turmas recursais fazendárias. Eu vou chamar o 107, o agravo de instrumento 300.20.08, dígito 51.2023, em que são partes Estado do Ceará e Marca Serviços ME, da relatoria da desembargadora Livramento, que na sessão do dia 13 de maio proferiu voto, no sentido de conhecer do agravo de instrumento para dar-lhe provimento, julgando prejudicados os embargos de declaração. A desembargadora Joriza pediu visto dos autos e está também acompanhando a relatoria, é isso? Isso, presidente. Também acompanhando a relatoria. Como vota a doutora Rosa? Doutora Rosa também acompanhou, então a decisão é unânime. Agravo de instrumento conhecido e provido, julgando-se prejudicados os embargos de declaração. O 108, apelação remessa necessária, 023.7246-35.2022, em que são partes Elpídio Gomes de Oliveira Júnior e Fundação Getúlio Vargas e outros, da relatoria da doutora Fátima Mendonça. Ele foi adiado por indicação da relatoria. Não, senador, eu estou com vista. Sim. Então, eu só não vou trazer hoje, só vou trazer na próxima semana. Sim. Está com vista para o desembargador Luciano, trazer na próxima semana. que só vai trazer na próxima semana. É. Ok. Então, fica adiado a continuidade do julgamento. E os processos adiados do PJE, os itens 88, é o agravo de instrumento 300.0394, dígito 11.2023, em que são partes Argos Queiroz Alves de Souza e o diretor-presidente da Fundação Regional de Saúde, da relatoria da doutora Rosa. O item 98, a apelação civil 005-2787, dígito 84.2021, em que são partes município de Juazeiro do Norte e Ana Carolina
Lucena de Souza Moreno, também da relatoria da doutora Rosa. O 102, apelação, remessa necessária 026-0562, dígito 14.2021, em que são partes o Estado do Ceará e outros, iniciando o Brasil Automóvel Limitada, da relatoria da desembargadora Joreza. Os processos chamados foram todos adiados por indicação das relatorias. E vamos para os pedidos de vista do PJE, o seu item 5, do SAG. Pois é. O 5, apelação, remessa necessária, 021-0456, dígito 48.2021, em que remetente o direito da terceira vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, apelante MBF, Holding Center Participações Limitada, e apelado município de Fortaleza, da minha relatoria, proferir voto no sentido de conhecer e desprover a remessa necessária, e conhecer e dar parcial provimento à apelação. O desembargador Luciano pediu vista, adiando o julgamento. Processo retirados de pauta. Eu chamo o item 76, apelação, remessa necessária 300-0382, dígito 36.2022, que são partes município de Catunda e outros, e Danilo Mendes Souza e outros, da relatoria do desembargador Luciano. 10 eu queria só fazer. Tá certo. O item 110 do SAG. É o que Vossa Excelência fez Eu sei qual é. É porque do jeito que está aí eu não consigo ler. Aumenta aí a letra. É uma letra clara, ainda tem uma marcação. É impossível ler. Eu chamo o item 10. 110. Aliás, 110 do PJE, do SAG. Retificando, o item 110 do SAG é apelação civil 020-2907, dígito 85.22, em que apelante WK Carneiro Santiago Combustíveis Limitada, EPP, e apelado Estado do Ceará. O voto da doutora Rosa foi no sentido de conhecer e prover o recurso, né? Eu acompanho a relatoria e o desembargador Luciano também acompanho, mas eu queria se manifestar. Eu acompanho, só que por outro fundamento. Vossa Excelência, quando declarou o voto, Vossa Excelência falou de forma muito, muito acertada de que não havia fundamentação, certo? Nem na primeira vez, quando o próprio DECOM decidiu, certo? Nem na segunda vez, quando houve um recurso. Ambos as manifestações do DECOM estão sem fundamentação. Uhum. E aí a doutora Rosa aderiu ao voto de Vossa Excelência, mas, entretanto, ela está fazendo referência aos documentos como se eles fossem suficientes para a não aplicação da multa. E aí me parece que não é o ideal, porque nós estaremos entrando no mérito. O ideal aqui seria, a gente anula tudo por falta de fundamentação, e aí o próprio DECOM vai analisar se os documentos que ele apresentou, os alvarás, são ou não suficientes. Certo? Então, eu concordo com Vossa Excelência que eles estão sem fundamentação, mas entendo que não cabe, porque era mérito aí. Mérito. Mas não é, desembargador Luciano. Eu vou contra-argumentar, porque, na verdade, segundo a teoria dos motivos determinantes, tem lá os motivos pelos quais a multa foi aplicada. E esses motivos foram afastados com a impetração e a juntada dos documentos que provam que aqueles documentos pré-existiam à autuação, que eram exatamente os documentos que o DECOM dizia que faltavam e que, por essa razão, aplicava a multa de R$22 mil. E aqui, causa estranheza, causa espécie, um órgão como o DECOM sair fiscalizando posto de gasolina para saber se tem alvará. Parece, a impressão que tem é que é uma operação caça-níquel. Porque a multa é aplicada e revestida em favor de um fundo que é gerido pelo próprio DECOM.
Eu acho que o papel do DECOM, muito embora ele tenha o papel de fiscalizar, tenha a missão de fiscalizar, a obrigação de fiscalizar, mas é a defesa do consumidor. Aí saber se posto de gasolina tem um alvará, o alvará não foi apresentado, multa de R$22.000. Para onde vai a multa? Para um fundo gerido pelo próprio DECOM. Para mim é uma coisa esquisita. Esquisita. Eu acho que não é esse o papel do DECOM. O papel do DECOM é o consumidor foi lesado, vá lá, fiscalize, chame o fornecedor do serviço ou da mercadoria, né? Apure os fatos. Esse é o papel do DECOM. Não é sair por aí. Hoje eu vou ver se os postos de gasolina, na rota que eu vou fazer aqui, tem alvará de funcionamento. Isso é papel do DECOM. Isso deve ser papel da ANP. Desembargador, Mas, pela teoria dos motivos determinantes, o que foi? Ele disse que não tinha os alvarás. E a parte provou que tinha os alvarás. E que apresentou no recurso administrativo os alvarás e a decisão do DECOM não tocou nesse assunto. Foi uma decisão genérica, dizendo quais eram as atribuições do DECOM, isso, aquilo outro, e não tocou nos fundamentos do recurso administrativo. É por isso, desembargador Luciano, que eu acho que se deve anular as autuações. Sim, desembargador, assim, ó, nós temos uma súmula que até a desembargadora Livramento fez a menção há pouco tempo, em relação aos atos administrativos, que o judiciário não pode adentrar nesses atos, mas ele pode fazer o controle de legalidade. Então, aqui, é por esse entendimento que eu defendo que não é o caso de se apreciar se os documentos são ou não são capazes de fazer com que a decisão do PROCON fosse diferente da que foi publicada, mas se anular o processo nessa condição. Eu não consigo ver dessa forma, desembargador Luciano, porque na decisão do DECOM está dito lá. Por porquê da autuação? A ausência do alvará de funcionamento válido e a ausência de um outro não, mas isso aí eu não documento. Muito bem. Isso aí foram fundamentos determinantes para a autuação. O que foi que a parte provou no recurso administrativo e no mandado de segurança? Eu tenho os alvarás. E eles antecedem a autuação. Esse motivo que foi alegado aí, ele não existe. Então, eu acho que não existindo as razões pelas quais a autuação foi feita e a aplicação da multa, e houve a aplicação da multa, nós podemos anular, sim. Mas o pedido do autor é para anular o ato do Ministério Público, do DECOM. Mas é isso que nós vamos fazer. O DECOM diz, olha, eu autuo e multo porque não tem os alvarás. São dois documentos que são necessários, obrigatórios. A parte diz, no recurso administrativo, está errado, está aqui o documento, e antecede a autuação. O DECOM não toca nesse assunto quando julga o recurso administrativo. A parte entra com mandado de segurança. O que é que cabe a nós? Quais são os motivos determinantes para a autuação? Eles são válidos? Não. Está aqui a prova pré-constituída. Então, nós estamos falando a mesma coisa aqui. Ó. A decisão do senhor, que eu acompanho, o senhor conhece da apelação para dar provimento, concedendo a segurança para declarar nula a multa aplicada pelo DECOM. Ok? O senhor não fala o senhor não entra no mérito se o documento é ou não é hábil. O senhor diz apenas que torna nulo, até porque o senhor narra aqui dizendo que não houve fundamentação e tudo. A doutora Rosa, que quando se filiou ao voto de Vossa Excelência, aí ela diz que os documentos são suficientes e tal e tal. Certo? Então, o fundamento dela é diferente do senhor, a qual eu me filio. Certo? É nulo. Certo? Então, está tudo nulo, certo? Não tem multa, e aí o DECOM volte para fazer o que ele quiser fazer. Certo? O da doutora Rosa, ela entra aqui e ela diz que os documentos são suficientes e provam a validade e tal e tal. É nesse ponto aí que eu discordo. Eu concordo com Vossa Excelência. É tudo nulo. Certo? Anula tudo e o DECOM que volte, se quiser, certo? A fazer o processo dele, a ouvir a parte contrária que não ouviu. Tem uma questão lá muito séria, importante, que a parte alega que o DECOM não falou. Ele alega uma questão de que havia um contrato de arrendamento. Certo? Então, isso aí passou ao largo. Certo? O relatório, o voto do segundo grau do DECOM
é um formulário, certo? É tudo igual. Uhum. Então, assim, é por isso que eu concordo com o senhor. É tudo nulo. Certo? Mas não concordo em decidir a respeito da validade ou não dos alvarás. Certo? É nulo. Nulo, eu concordo, nulo. Está tudo nulo, não tem multa, não tem nada. E o DECOM, se quiser, certo? Toque o processo a partir do que nós anulamos. Certo? Doutora Rosa, Tá, mas só que a questão de nós adentrarmos no mérito. É que não pode. É nulo. É nulo, é nulo. Ok. sim, anula, sim, anula. Então, teria só Anula. que rever, porque quando a senhora fala aqui, ó, apelação civil, ausência de alvarás de funcionamento, licença sanitária do ato de fiscalização, apresentação posterior de documentos na fase administrativa, alvarás válidos e regulares no tempo da atuação. Aqui é mérito. Certo? É mérito. O que o desembargador Washington fez, e eu concordo com ele, está nulo, porque não tem fundamentação, certo? Porque ele não disse porquê, não apreciou, ele não apreciou as razões. Essas razões que a senhora está colocando aqui, dos documentos, no recurso ele passa ao largo. Ele não aborda. Ele ignora, certo? Então é nulo. Certo? Aí eu concordo, mas não substitui a administração. Mas não é substituir a administração, não, desembargador Luciano. Não os documentos. Anula o ato administrativo. Anula o ato administrativo. Certo? Que dá o mesmo resultado. O resultado é o mesmo. Que é o seguinte, ó, na verdade, o alvará existia, não foi exibido no momento, autuaram, o sujeito entrou com recurso administrativo, apresentou os alvarás que antecediam a autuação e a decisão do DECOM aplicou a multa e não tocou nas razões do recurso administrativo. Não apreciou as razões. Né? Então, qual foi o fundamento? Não tinha os alvarás válidos. Qual é a situação fática provada pela parte do recurso administrativo? Os alvarás existem e antecedem a autuação. Então, é tudo nulo. Eu acho que, nesse caso aí, se pode declarar nulidade, sim. Inclusive, usar esses argumentos. Por quê? Porque o que é que o DECOM diz? Os documentos não existem. O que é que a parte prova? Os documentos existem. Então, não há motivo para autuação. Está tudo nulo. A autuação, depois de nulo, ela pode averiguar se os documentos são ou não são válidos, certo? Ok, mas está tudo nulo. Isso aí eu concordo com o senhor, tudo nulo. Certo? É só nesse ponto aí que a doutora Rosa poderia ver aí, nós estamos chegando no mesmo ponto da nulidade. Tirar só essa página. Não precisa nem tirar essa parte. Eu não conheço o processo, mas se fosse por eu 942, eu teria que votar. Eu vou dar a minha opinião. É impossível, neste caso, diante do debate que foi apresentado, não vi o processo, é impossível não tratar dos documentos. Porque não é só porque eles não avaliaram no recurso, tal. Eles poderiam ter avaliado e ter dito que não era válido. Mas se a parte prova que é válido, então, na verdade, não tem como não deixar de olhar o documento, se existia, Exatamente. se é válido, etc. Então, eu não concordo, desembargador Luciano, em ser tão, vamos dizer, em não adentrar, porque isso não é mérito, isso é controle de legalidade. Sim. Eu não tenho a menor dúvida que isso é controle de legalidade. Também e eu penso, percepção. e é por isso que eu pedi vista do processo anterior, que também era DECOM, que nós temos que fazer esse controle de legalidade, porque senão nós estamos dizendo para as partes que elas não têm acesso à justiça. Então, esse controle de legalidade tem que ser muito firme. Eu acho que sob sim. pena de simplesmente se cometerem muitas arbitrariedades por aí afora. Sim. Então, eu estou dando minha opinião. Que não afronta o entendimento do STJ. No nosso caso é difícil porque... Não, no nosso caso eu ainda vou analisar. Eu só estou dando, assim, em tese. É porque, nesse caso, é um caso concreto. Alega o dever de informação. E o dever de informação é muito difícil de ser provado. Aí tem que ter instrução. Como é que vai provar que ele falhou com o dever de informação? Eu nem queria entrar naquele. Eu pedi exatamente para analisar um pouco melhor. Mas é só expressão. Não, mas eu achei ótima essa o meu olhar em relação a essa examinar. Então, assim, há muito tempo, há muito tempo que eu percebo abusos
nessas autuações. Percebo. Olha, um nada, viu uma multa de 50 mil reais. Ali é 17 mil reais. Dinheiro. 17 mil, esse aqui 22 mil reais. É sangrando essa empresa e vai para onde esse dinheiro? Para um fundo gerido por quem aplica a multa. Esse processo aqui, para mim, ele ligou um alarme. Sim. Certo? Sim. Eu já pedi para o gabinete ver o que é que tem, certo? Porque, assim, se repete muito e, às vezes, a gente vai no automático, achando que não pode entrar no mérito, não pode entrar no mérito, certo? E isso aqui, para mim, foi um caso, vai ser um case, porque, de fato, certo? Quando a gente vai olhar a manifestação do DECOM, é uma coisa... E você sabe o que foi que me chamou a atenção? Foi uma autuação feita pelo DECOM num posto de gasolina no município de Quixadá, não sei nem se é na cidade, se é numa beira de estrada, do nada. Mas peraí, o DECOM fiscaliza posto de gasolina? Então alguém chegou lá do DECOM e disse, cadê o alvará? O alvará não estava lá na hora, cadê documentos? Mas assim, ele fez isso... Não estava lá na hora, aí autua, a parte entra com... Sim, e aplica uma multa de 22 mil reais. Quer dizer que o DECOM faz isso, ele sai num papel de fiscal, de tudo. O que me chamou a atenção foi isso, porque eu fiquei assim, mas ele mediu também o combustível, disse que estava adulterado o combustível, certo? Mas, ok, né? Mas também o alvará de funcionamento é muito genérico, isso aí vai ofender o consumidor. Tem que ser uma coisa bem provada de que as condições são tão insalubres que vai causar problema ao consumidor. Me chamou muita atenção isso. Do nada. E aí, vai ganhar onde o dinheiro? É para um fundo gerido pelo DECOM. A impressão que me chamou a atenção, a impressão que eu tive é dizer, opa, estão fazendo caixa aqui. Estão fazendo caixa. É o papel do DECOM. Tem um papel fiscalizado? Tem, mas em defesa do consumidor. O consumidor fez uma denúncia contra o posto, por isso, por aquilo, vai lá, fiscaliza e pede tudo, ok. Mas, do nada, sem uma denúncia, sem uma reclamação de um consumidor, como se fosse um fiscal da Agência Nacional de Petróleo. Até porque, desembargador, mesmo que ele pudesse, não tem um link. Não há uma ligação, assim. Que foi aquele controle lá, por que é? Certo? Isso aí, mas o que mais? Bom, nós concorremos com o mesmo ponto, né, em relação à nulidade. Eu estou com o pensamento da desembargadora Joriza também, viu? Muito então, embora... assim, eu acho que Vossa Excelência poderia repensar um pouquinho, fazer um pequeno exame. Não, eu vou acompanhar, ressalvando ainda que eu estou a pensar sobre o restante, mas eu vou acompanhar. Ok, tá certo. Só quero deixar claro que eu ainda estou fechando em relação a esse pensamento, para depois não dizer, votou assim e depois votou diferente. Certo? Mas eu vou acompanhar nesse caso. Então, recurso conhecido e provido, segurança concedida. Bom, e agora indago se todos confirmam os votos lançados antecipadamente. Desembargador Luciano. Concordo. Desembargadora Livramento. Confirmo, sim, todos os meus votos. Desembargador Joriza. Doutora Rosa. Eu também confirmo todos os votos. Os processos estão julgados e terão seus resultados divulgados após a sessão. Algo mais a tratar? Não. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.